Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigada pela disponibilidade, sempre muito simpático, muito receptivo aos convites para as nossas lives. Eu quero lembrar que hoje o professor Armindo vai falar sobre as chamadas do SISU, que foram retomadas pela Universidade Federal de Uberlândia. Depois eu vou deixar essa live salva e vou também disponibilizar no meu canal do YouTube, caso as pessoas que não tenham acompanhado queiram saber mais informações desse processo. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Seja muito bem-vindo a este momento. Vamos então começar o nosso bate-papo. Olha só, os candidatos, a Universidade então, Federal de Uberlândia retomou as chamadas da lista de espera do SISU. Desta forma, os candidatos devem manifestar o interesse até amanhã. Não é isso, professor? Professor Armindo, que é o nosso pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, seja muito bem-vindo. É isso mesmo, né, professor? Até amanhã. Oi, Eliane, boa noite. Obrigado pelo convite. É importante porque a gente precisa divulgar cada vez mais as ações da universidade, principalmente nesse período em que as pessoas estão reclusas nas suas casas, né? Então, a informação pela rede social, pelas lives que a universidade tem promovido, que a DIRCO tem promovido, que a RTU tem promovido, são importantes para que os estudantes, professores e técnicos possamos todos, né, nos manter informados. Então, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade e a gente está sempre à disposição, né? Então, realmente, até amanhã que está publicado o edital de chamada do SISU 2021, que é o SISU, a nossa lista de chamada do SISU, lá do início do ano. Em 18 de março, com a suspensão do calendário acadêmico, também suspendemos as chamadas. Por quê? Porque a chamada para a matrícula envolvia a presença do aluno no setor de matrícula, ou do futuro aluno, no setor de matrícula, presencialmente. Então, naquele momento, né, com a preocupação em relação à pandemia e à proposta de isolamento social naquele momento, lá em março, nós também suspendemos as chamadas. Agora, então, com a oportunidade da implementação do ensino remoto, que se inicia dia 10 de agosto, nós retomamos as chamadas dos estudantes ou dos candidatos que estavam na lista de espera para se matricularem. Então, o edital foi publicado no dia 24 agora de julho, né? Então, até amanhã, o aluno tem que fazer a manifestação no sistema, ele já recebeu lá por edital as orientações de como que ele faz acesso ao sistema e faz a sua manifestação. Amanhã ainda sai a lista dos convocados para efetivarem as suas matrículas, que entre o dia 28 e 30, portanto, terça, quarta e quinta, né, até quinta-feira, ele vai fazer a sua matrícula. Ele não pode esquecer de que a matrícula é o upload da documentação. Além de preencher o formulário, ele vai postar a documentação que antes ele entregaria presencialmente no setor de matrícula. Agora é apenas fazer a cópia da documentação e encaminhar pelo sistema conforme está orientado lá no edital. Então, esse é um diferencial que o aluno não precisa sair da casa dele. Então, é isso. Professor, então, deixando bem claro, essas pessoas, esses candidatos que estão sendo convocados agora, são todos aqueles candidatos aprovados por meio do SISU, que a universidade, tendo em vista a pandemia, teve que parar com essas chamadas e agora está retomando, então, essa convocação para que esses candidatos aprovados por meio do SISU manifestam seu interesse em cursar na Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, professor, eu estava olhando essas chamadas, que já está na quinta chamada, tem alunos para todos os cursos, inclusive até para medicina, né, que é o curso mais procurado da universidade.
Por isso os estudantes têm que ficar muito atentos, não é isso? Sim, exatamente. Então, todas as pessoas candidatos a algum curso da Universidade Federal de Uberlândia, que estão na lista de espera do SISU 2021, aqueles lá da lista de fevereiro e março, eles têm que ficar atentos, porque se eles não efetivarem a matrícula, eles poderão ser chamados agora. E nesta matrícula pode ser ainda que sobre vagas com esta chamada, e nós podemos ainda fazer outra chamada. Tá? E os prazos são muito curtos, não é, professor? Muito, muito apertados, exatamente. Então, o candidato precisa ficar atento no portal do estudante, onde ele recebeu uma senha, para que ele tenha acesso às informações, e no seu e-mail, porque todas as informações vão automaticamente para o e-mail do candidato. E tudo é muito rápido. Ele tem que fazer manifestação de interesse da matrícula, depois tem que fazer o upload da documentação, e já vai começar a aula 10 de agosto. Então, tudo é muito rápido. Professor, o senhor tem o calendário? Amanhã termina, então, esse manifesto de interesse. Isso me parece que é feito até, tem inclusive o horário para o candidato manifestar interesse, não é isso? Até às 12 horas só amanhã. Até meio-dia? Nossa, até bem meio-dia. apertado. Depois, às 3 horas da tarde, já sai a lista, a lista definitiva para fazer a matrícula. Então, às 3 horas da tarde, se publica a lista de convocação para a matrícula e logo em seguida já abre para a matrícula. Aí até dia 30 é a matrícula. Ou seja, amanhã é dia 28, meio-dia termina o prazo para fazer para manifestar interesse, e o estudante só tem até dia 30 para fazer a matrícula, que vai ser online, não é, professor? Exatamente, exatamente. Tem até o dia 30 para fazer online, ele acessa o sistema, porque quando ele recebe a lista, na lista já tem a orientação de onde que ele acessa para que ele faça a postagem da documentação. Ele não precisa sair da casa dele, ele faz tudo de lá. Se ele quiser fotografar o documento e encaminhar, vai poder, tá? Depois alguém pode ficar preocupado, meu documento não está muito legível. Depois, em aula, em período de aulas, o setor de matrícula vai fazer contato com ele, vai pedir para ele melhorar a imagem daquele documento. Mas, a princípio, o documento que ele enviar, agora até o dia 30, é o documento que vai servir para efetivar a matrícula dele. Professor, o senhor tem o número de vagas, o número de candidatos que estão sendo chamados agora, nessa quinta chamada? Nós temos 900 vagas, né? Ainda sim. a serem preenchidas. Então, esperamos, nosso desejo é preencher todas essas vagas. É claro que isso varia de curso para curso, né? Tem cursos que já não têm mais vagas, outros têm vagas, mas tem um número menor de candidatos do que vagas. Isso faz parte do andamento da efetivação da matrícula, mas são 900 vagas que estão à disposição dos estudantes neste momento. Professor, todos esses detalhes estão disponíveis em que site? Ótimo, muito bem lembrado, porque eu fiz inclusive um levantamento aqui para que a gente possa... Então, o primeiro acesso que o estudante para a matrícula, ele precisa procurar o portal Prograde da Universidade Federal de Uberlândia. Se ele colocar lá, no busca do Google, portal Prograde UFO, ele já vai acessar a página da Prograde. Mas ele pode acessar isso via página da UFO, ufo.br, e /graduação. Também ele chega no mesmo portal Prograde. E isso é na forma de sites. Ele também pode ficar em dúvidas, e é importante que seja esclarecido aqui, a respeito das cotas para PPI, cotas para PCD e cotas para renda. Então, há três e-mails que são importantes que ele anote, que o candidato anote, que ele pode mandar um e-mail de esclarecimento. Para o pessoal da cota,
ele tem um e-mail que se chama recursocota, tudo emendado, recursocota@prograde.ufo.br. E aí, aqui é para tirar dúvidas sobre se ele está mandando a documentação correta, quando que vai ser analisado, tudo que ele tiver de dúvida, ele pode mandar para esse e-mail que será respondido, né? E outro e-mail é somente para a cota renda. É um e-mail específico para a coordenação da cota renda. O e-mail se chama cotarenda, tudo emendado, cotarenda@prograde.ufo.br. Então, se por acaso ele se enganar, mandar o da renda para o recurso, mandar do recurso para a renda, os coordenadores conversam e eles trocam os e-mails, tá? Não tem problema. O importante é o estudante, quando tiver dúvida, mandar algum e-mail para tirar a sua dúvida. E o período de resposta é dentro desse período aí, das matrículas, para que ele não possa perder tempo, né? Então, os estudantes que se inscreveram por cotas, é importante que fiquem atentos, que eles passarão todas as cotas, compreendendo, toda cota é escola pública, todos eles, né? Em cima da escola pública, né? Dentro do... Deu uma travadinha, o professor está explicando então de que forma... Que fizeram... perdeu ou não? A imagem, o som foi... Sim, travou um pouco, professor. Então, o senhor está explicando agora para aqueles candidatos que participaram do SISU por meio de cotas. Eles têm um outro procedimento além da matrícula, não é isso? Isso. É isso que eu quero explicar. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Eu vi que travou um pouco mesmo. Travou a internet. Então, essas pessoas já vão, postaram a documentação. É um sistema que faz análise para PPI, para renda e para pessoa com deficiência. Então, tudo é feito dentro de um sistema. O aluno acompanha o resultado do parecer de quando a comissão faz análise. Então, todos os alunos por cotas passam pelas comissões. Qual é o objetivo disso? É para que a gente tenha realmente, se a pessoa se inscreve como pessoa com deficiência, é claro que precisa ser averiguado, tem uma comissão que vai avaliar o laudo médico, para que verifiquemos se aquilo seja verdadeiro. Senão a pessoa vai ocupar uma vaga e ela não tem as condições e o perfil para aquela vaga. Para a questão das cotas raciais, desde 2017 a gente faz averiguação. Então, se a pessoa se autodeclara preta, parda ou indígena, também a comissão vai fazer análise e ela vai receber o resultado. Se ela não tiver o perfil, ela vai ser eliminada do processo. Ela tendo o perfil, ela segue para frente na matrícula dela. Então, é importante que a postagem da documentação seja feita para as 3 cotas, para a renda também. E também eu queria dizer que para a matrícula existe um e-mail que deve ser encaminhado em caso de dúvida, que é matrícula@prograde.ufo.br. O pessoal da matrícula responde na hora os e-mails que são encaminhados para que o aluno não perca o prazo da sua matrícula, da sua efetivação na universidade. Professor, eu fico pensando nesses candidatos que estavam nessa expectativa. Eu acredito que muitos estavam na expectativa. Afinal, conseguiram uma nota para poder entrar na universidade por meio do SISU e o processo estava parado em função da pandemia. Então, eu acredito que agora, nesse momento, eles estejam até respirando aliviados. Esses alunos que estão entrando por meio do SISU ainda são do primeiro semestre, não é isso? Isso, são alunos referentes ao ingresso no primeiro semestre. A universidade tem 2 formas de ingresso. A primeira pelo SISU no início do ano e a segunda no meio do ano pelo vestibular próprio da universidade. O vestibular da universidade está suspenso ainda, porque nós não temos ainda as condições sanitárias para fazer a aplicação do vestibular, né? Eu quero até me estender um pouco nessa resposta, porque tem muita gente perguntando sobre o vestibular, né? Então, olha, o vestibular, nós queremos aplicar as provas, mas
Enquanto a gente não tiver as condições sanitárias, nós não podemos aplicar as provas. Nós aplicamos provas em Uberlândia, em Goiânia, Ribeirão Preto, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba, e esse ano, iniciando em BH. Nós temos mais de 3 mil candidatos inscritos em BH. Então, às vezes, essa coisa da pandemia, ela está em queda em um lugar, mas em outro não. Então, somente quando tiver equilibrado isso é que nós vamos aplicar a prova do vestibular. Nós queremos aplicar a prova do vestibular, estamos com tudo organizado para aplicar as provas, poderá ser em outubro, poderá ser em novembro, poderá ser até dezembro, desde que a pandemia permita que a gente faça a aplicação dessas provas. A comissão que cuida do vestibular está se reunindo periodicamente e avaliando as condições da aplicação das provas. Portanto, essa chamada, como você, Eliane, muito bem disse, essa chamada do SISU agora para a matrícula é referente à turma do primeiro semestre. Professor, então os alunos que fizerem a matrícula, eles vão participar por meio das aulas que serão remotas. Isso, muito bem. Então o aluno não precisa vir à universidade. Nenhum destes que está se matriculando deve vir à universidade. Seja aluno de Uberlândia, dos vários campos de Uberlândia, seja aluno de Ituiutaba, seja aluno de Monte Carmelo ou aluno de Patos de Minas. Você vai ter aulas da sua casa, né? Você está se matriculando porque o seu curso está definindo para alunos do primeiro período algumas disciplinas para você fazer essas disciplinas em 2 momentos, de 10 de agosto a 10 de outubro e depois de 22 de outubro a 22 de dezembro. São 2 módulos agora dentro do segundo semestre. 2 módulos de 9 semanas. Só que varia. Tem disciplinas que são 18 semanas. Só que o curso, o coordenador do curso, vai fazer uma orientação a esses estudantes assim que eles efetivarem a matrícula. Então, as aulas são somente remotas, não haverá aula de laboratório presencial, não haverá aula de trabalho de campo, que é presencial, não haverá aula prática presencial. As únicas aulas práticas que acontecerão serão por via remota, que alguns cursos optaram por ofertar essas disciplinas práticas de forma remota. Então, é importante que o estudante ele não precisa sair da casa dele para nada. O material vai ser todo postado em alguma plataforma que o professor vai indicar para ele, e ele vai estudar no computador, ou estudar no seu tablet, ou no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu computador da sua casa. É importante que fique muito atento que ninguém está autorizado a trazer algum aluno para a universidade para ter aula presencial. As aulas são remotas, estão autorizados por uma resolução do Conselho de Graduação, que é a resolução 07/2020, agora recentemente aprovada. Professor, voltando agora à questão do SISU, porque são tantas informações, né, professor? Que a gente, e todas as informações importantes para o aluno da Universidade Federal de Uberlândia. Esses alunos que vão fazer a manifestação de interesse até amanhã, ele já recebeu o comunicado, ele já está sabendo que tem que fazer isso tudo? Ou ele tem que necessariamente acessar o site da universidade para ver se o nome dele está lá contemplado? Como que funciona isso? Muito bem, ele já recebeu. Ele já sabe que ele tem que fazer a manifestação até amanhã, meio-dia, que é o último prazo que ele tem, porque ele recebe esse calendário no seu e-mail e lá no portal onde ele já tem a sua senha. Então ele sabe de todo esse calendário, tá? Ele está informado. O que ele não pode é vacilar na data, né? E é importante, você me fez lembrar de uma coisa, que às vezes muito candidato manda e-mail perguntando de questões que estão nos editais. Então é importante que ele leia lá no portal Prograde
todos os editais que estão publicados, né? Quando ele entra, ele vê uma série de datas. Aquelas datas são apenas para identificar os prazos em que o aluno tem. Então, se ele olhar desde as datas de janeiro até agora, ele vai identificando essas datas que nós dissemos aqui agora. Então, ele precisa ler muito bem o edital, com muita atenção. Edital precisa ser lido, porque se você vacila, você perde as oportunidades, né? Então, tem edital da matrícula, que tem o cronograma, tem edital das cotas, que você precisa também acompanhar o cronograma, e ler tudo isso. Por exemplo, como é que se faz análise de renda? Lá no edital está dito como se faz, para você não ser pego de surpresa. É importante ler isso antes de postar a documentação. Como é que se faz análise de pessoa com deficiência? Então precisa lá para não deixar de colocar algum documento. Inclusive tem até a possibilidade, se o aluno não tem um documento que possa estar pedido lá, é a possibilidade dele fazer à mão o documento. Ele pode fazer esse tipo de declaração, né? Aí depois a comissão pode até fazer contato com ele para verificar se aquilo é dele mesmo. Tudo isso tem a possibilidade. A nossa perspectiva é de que o aluno seja incluído na universidade e não excluído da universidade. Então queremos exatamente que ele venha e venha bem, né? E também os do PPI precisam ler o edital muito bem, né? Eu queria, junto com isso, Eliane, aproveitando a sua oportunidade, dar as boas-vindas a todos esses estudantes que estão chegando. Nós sentimos muito, porque quando a gente faz a recepção dos candidatos no início do semestre, a gente faz encontros, reuniões, né? O reitor vai lá receber os estudantes, coordenador do curso, diretor da unidade acadêmica, todo mundo vai conversar com os estudantes. Agora, os nossos estudantes vão ficar em casa, né? Então nós não teremos ele já vai começar com aula muito rápido, né? Então, o professor é o ponto de apoio mais imediato do estudante. Ele precisa sempre buscar apoio ao professor que vai ofertar aquelas disciplinas que o colegiado do curso dele definiu. Agora, se ele precisar de qualquer informação, nesses e-mails que estão disponíveis nos editais, né, o e-mail do Cota Renda, o e-mail do Recurso Cota e o e-mail da matrícula, todos eles, @prograde.uf.br, ele pode mandar e-mail para qualquer momento, que a gente tem um enorme prazer em poder responder para que o aluno se sinta muito bem na universidade. Professor, eu tenho certeza que não vai faltar a oportunidade para que vocês recebam esses alunos da forma que eles merecem, tendo em vista que a gente sabe a conquista, né, deles nesse momento de estar ingressando na Universidade Federal de Uberlândia, considerada uma das melhores da América Latina. Então, eu tenho certeza que não vai faltar essa oportunidade de, no futuro bem próximo, vocês receberem esses alunos presencialmente por meio de todas essas atividades que o senhor colocou há pouco. Eu quero, então, professor, tendo em vista que essa live é só para a gente falar do SISU, eu ia até abordar com o senhor essa questão do programa institucional emergencial e de inclusão digital, que os alunos terão direito, né, por meio de um auxílio de inclusão digital, mas eu acredito que o senhor vai querer passar a bola depois para a Elaine, né, a nossa pró-reitora de assuntos estudantis, mas só rapidamente, mas o recadinho, professor, e aí? O que prevê esse edital, até para esses alunos, né, que estão ingressando agora na universidade, eles vão ter como requerer esse recurso para aquisição do notebook, até também para aquisição da rede, né, de internet, para ter essas aulas em casa, não é isso? Rapidamente, eu gostaria que o senhor falasse, né, até para dar o recado para os alunos, tendo em vista que esse assunto é da Elaine, mas o senhor pode dar uma adiantada, né? Qual que é o tempo que a gente tem ainda, Eliane? Não, a gente tem um tempo bom ainda, porque eu não sei se o senhor vai querer entrar nessa outra pasta, né? Não, entro. Vamos lá, vamos conversar. Inclusive, conversei com a pró-reitora da PROAI, a Elaine, agora à tarde, né? Até para dizer para ela, ó, eu vou falar lá, tudo bem? Porque eu tinha dito para ela aquele dia que nós conversamos que
ela que deveria estar tratando disso, né? É isso que você fez o contato com ela, deve marcar uma data para isso, né? Mas é importante porque eu acho que uma das preocupações que nós tivemos ao elaborar a proposta do ensino remoto, não adiantaria a gente propor ensino remoto na universidade se os nossos estudantes não tivessem as condições para fazê-lo. Ensino remoto já não é a nossa modalidade original. Né? Nossa modalidade é presencial. Né? Em função da pandemia, nós estamos sendo forçados a criar condições para que os estudantes tenham acesso ao ensino, mas a nossa preocupação é com a qualidade desse ensino. E para isso resultou, então, esse edital, que é o edital 04/2020 da PROAI, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que tem exatamente o objetivo de dar as condições de estudo, de acompanhamento às aulas remotas para os estudantes que têm vulnerabilidade social. Para aqueles que têm dificuldade de obter um computador, que têm dificuldade de obter acesso às informações via internet. Nós estudamos muitas variáveis nessa questão. Observamos o que outras instituições federais estão fazendo. Nós analisamos a legislação, pedimos apoio à Procuradoria da Universidade para entender qual que seria o melhor caminho para poder atender a esses estudantes, né? Se seria comprar o computador, a universidade comprar o computador e entregar para o estudante para que ele pudesse estudar. Se a gente pudesse dar um auxílio financeiro para que ele possa comprar o computador, e aí, das variáveis todas, a gente tomou uma decisão, gente que eu digo a gestão superior, né, juntamente aí com a PROAI, definimos de que deveríamos ofertar o auxílio para o estudante no valor que dê para ele comprar um notebook. Então foi feito um levantamento do preço de mercado em várias regiões do país, não só na nossa região, para que a gente pudesse ofertar aquilo que seria possível para que o estudante pudesse comprar o seu notebook e adquirir o seu pacote de dados de internet e ele pudesse, assim, ter acesso ao processo de ensino-aprendizagem. Então, se definiu por um valor de R$ 1.300, que é possível de adquirir um notebook bom para essas atividades e R$ 70 para adquirir o pacote de internet. Né? Então, o edital está publicado. Quem pode se inscrever? Né? Até eu fiz aqui uma pergunta, uma questões aqui de pergunta e resposta, né? Quem pode se inscrever nesse edital? Somente estudantes regularmente matriculados nas atividades remotas da UFO. Aí o estudante pode falar, mas não está muito em cima da hora? Tem um período de matrícula, então está sendo feito um ajuste aí para isso, né? Então, se o estudante... as aulas começam dia 10 de agosto, né? Então até lá dá tempo de acertar tudo isso. Se o estudante não se matricular, ele não vai receber o benefício, mesmo que ele seja selecionado pelos critérios do edital. Porque esse é um pré-requisito. Nós não estamos ofertando o auxílio para qualquer pessoa, nós estamos ofertando auxílio para estudantes com vulnerabilidade social, socioeconômica, mas que querem estudar na forma remota. Se ele não quer estudar na forma remota, não vale a pena ajudá-lo, né? Porque nós não temos condições financeiras de ajudar a todos os alunos da universidade. Sim. Não temos condições de ajudar a metade dos alunos da universidade, mas são muitos estudantes, né? Então o edital vem contribuir com aquele estudante que realmente necessita. E para isso ele precisa postar a documentação no período de inscrição que está no edital, né? O edital está muito divulgado. Vai até quando, professor, esse período do edital, para que o aluno possa se inscrever, para que ele seja participar, né, desse critério de seleção? O senhor tem as datas Você me aí? Pegou de calça curta aqui, tenho aqui. Achei. A publicação do edital foi no dia 24/7. Eu achei que isso que ia ficar para a Elaine, né? Então, mas vamos lá.
Eu achei aqui no edital. O edital foi publicado dia 24, né? Período de inscrição online, né? Seria bom que estivéssemos presentes, mas não tem jeito, vai ser online. De 30/7 a 4/8. É o período de inscrição. Do dia 30, que é quinta-feira agora, até o dia 4/8. A divulgação do resultado é no dia 10, é o dia do início das aulas, né? Sim. Aí do dia 11 até o dia 12, 11 e 12 de agosto, é o período de recurso. Às vezes o aluno não ficou satisfeito com o resultado, ele tem o direito a entrar com recurso, né? Divulgação do resultado final, dia 17/8, e depois o período de prestação de contas. Aí de 21 a 28, 21/9 a 28/9, ele vai prestar conta. Aí quando ele comprar o computador, ele vai precisar da nota fiscal e encaminhar para Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, porque eles precisam comprovar para a CGU, né, para que a universidade fique quites com a prestação de contas dela. Então, esse computador, o aluno só vai prestar a conta com nota fiscal. E ele vai ficar com o computador para o resto da vida dele, enquanto durar o computador. Isso que é uma questão importante, né? Porque nós não estamos ajudando só o aluno a estudar agora no período de pandemia. Depois, quando ele voltar, ele continua com o computador. Se tiver cuidar o computador demora 4, 5 anos aí, esse equipamento, e ele pode fazer bom uso desse equipamento nos outros momentos da vida dele e dos outros momentos de estudo. Então, de 30/7 a 4/8, período de inscrição. Professor, quantos alunos serão contemplados nesse edital? Vocês têm esses dados? Então, nós não queremos, eu não queria falar aqui em número, olha, o número total de auxílio, toda modalidade, será de 320. É porque isso está vinculado ao próprio auxílio que a PROAI faz hoje com os estudantes que ela atende já. Então, isso está muito próximo do próprio atendimento de aluno, dos alunos já com as bolsas assistenciais da universidade. E mais ou menos 2.500 estudantes de acesso à internet. Então, 320 para computador e 2.500 para acesso à internet. Tá? Pode ser que isso tenha uma variável, né? Dependendo das condições econômicas, isso pode se modificar um pouco. Mas, a princípio, o edital prevê 320 vagas para computadores. Ótimo, professor. Esse dado, Eliane, esse dado foi levantado no nosso questionário, tá? Nosso questionário apontou de que os alunos com vulnerabilidade que precisam adquirir computador hoje está por volta aí dos 300 estudantes. Até porque antes de vocês divulgarem esse edital, é bom lembrar, né, professor, que foi feita toda uma pesquisa, nada foi feito de forma aleatória, foram consultados, vocês foram muito cautelosos para elaborar esse edital. Ele foi feito por meio de uma outra pesquisa anterior que embasou para que vocês tomassem essa atitude, né? Então, tudo de forma muito, muito sensata, muito ponderada. Professor, olha só, eu quero que o senhor agora, então, reforce a questão da matrícula por meio do SISU, para que os estudantes tenham esse cuidado com relação à data, com relação ao horário, porque é tudo muito rápido e ele tem que ficar atento, então, a esses prazos, para que ele não venha depois ter algum problema com relação a isso, né, professor? Então, eu queria deixar a palavra final com o senhor, para que o senhor chame a atenção desses alunos que estão aí, que vão entrar na universidade por meio do SISU, e que eles fiquem atentos, então, a esse prazo e horário, gente, porque é meio-dia amanhã, né, professor? Meio-dia amanhã. Ô, Eliana, eu vou fazer coisa de velho, viu? Vou chamar atenção mesmo. Vamos lá. É o seguinte, então, primeiro, eu queria que os estudantes, os candidatos que estão na lista de espera para fazer sua matrícula, que receberam o e-mail, que já estão operacionalizando sua matrícula,
queria que lessem os editais. A coisa mais importante é ler todos os editais. Entrem lá na página da prograde.ufo.br, no portal prograde.ufo.br, leia tudo que está disponível sobre o ingresso, sobre as matrículas, porque tem muito edital, tem muita orientação. Então precisa ler muito disso para entender. Tem dúvida? Mande os e-mails que estão lá nos editais. matrícula@prograde.ufo.br, cota renda, @prograde.ufo.br, recurso cota, @prograde.ufo.br. Então, tem dúvida, pode mandar e-mail para esses 3 e-mails. Mas vamos lá, amanhã até meio-dia, manifestação de interesse para a realização da matrícula. Amanhã, 3 horas da tarde, amanhã, que eu digo, dia 28/7, 3 horas da tarde, publicação da lista definitiva dos estudantes que estão sendo convocados para a matrícula. Aí de amanhã, às 16 horas, logo em seguida, das 16 horas até às 16 horas do dia 30, quinta-feira, é fazer o upload da documentação e a solicitação da efetivação da sua matrícula. Definitivamente, fazendo a matrícula. Né? Encerra, então, às 16 horas da quinta-feira, dia 30. Não percam essas oportunidades. Né? A gente sabe que as pessoas, neste período, de março até agora, devem ter alguma dificuldade. Às vezes, o estudante estava preparado para vir para a universidade, mas pode ter acontecido, em função da pandemia, ter que ajudar em casa. Olha, é possível, inclusive, você organizar seus horários de aula. De repente, dá para você trabalhar e dá para você estudar. Esse é um ponto importante em relação ao ensino remoto. E, de repente, você consegue se organizar. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Arrisquem, se matriculem, entendeu? É importante porque não só a universidade precisa de vocês, mas nós nos precisamos uns dos outros, né? É importante que você inicie a sua vida acadêmica, a sua vida de estudos, porque se nesse momento baixou lá uma crise, não vou estudar, não, agora é o momento para superar a sua crise, efetivar a sua matrícula e voltar a estudar. Vale a pena. Um esforço, neste momento, vale a pena, porque é o seu futuro que está em jogo, é a sua vida que está em jogo, então você precisa se superar e venha para a universidade. Será muito bem-vindo. A universidade vai te receber muito bem. A universidade nossa é uma universidade pública. A universidade pública é para o povo, é para todo mundo, entendeu? Então, por favor, não abandone sua vaga. Nossa universidade é pública, é gratuita, é de qualidade, porque a própria Eliane Moreira já disse isso no início do programa. É uma universidade de qualidade. Não perca essa oportunidade. Desculpa o meu discurso. Não, professor, mas é isso mesmo, porque tem que fazer esse chamamento. É um momento importante, como o senhor colocou lá no começo. Essa chamada do SISU é referente ao primeiro semestre. A universidade vai ter ainda o vestibular para poder convocar os alunos para o segundo semestre, depois do vestibular. Para você, estudante, que está com o seu nome lá na lista, confirme a sua participação. A universidade vai te dar essa oportunidade também do ensino remoto. E é como o professor colocou, né, professor? É nesse momento que a gente tem que dar a volta por cima, que a gente tem que tentar usar essas ferramentas para poder reaprender. Olha eu aqui, aprendendo novamente a fazer live pelo celular, todos que eu nós tinha feito, né, professor? Professor, tudo muito novo, obrigada. Muito novo, e a gente está se reinventando, e a gente está se redescobrindo, e está sendo uma oportunidade, assim, bacana para a gente poder se reinventar. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, me coloco à disposição, caso o senhor tenha necessidade. Vou disponibilizar essa entrevista ainda hoje no Facebook, no YouTube, porque o assunto é muito importante
e tendo em vista do pequeno prazo que os candidatos vão ter, que é só até essa terça-feira para poder fazer a matrícula. Então, eu já vou disponibilizar o link. E, mais uma vez, muito obrigada, professor. Deixo com o senhor, então, o nosso encerramento aqui. Tá bem, Eliane. Antes de te agradecer, eu quero, mais uma vez, dizer aos futuros estudantes da UFO que sejam bem-vindos e bem-vindas. A universidade é um ambiente muito interessante para a gente vivenciar. A gente, na universidade, muda a nossa vida. A universidade, ela provoca transformações. Então, por favor, vivenciem esses momentos. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. A UFO os espera de braços abertos, seja agora de forma remota, seja no futuro, talvez no início do ano que vem, de forma presencial. E eu quero ainda saudar esses futuros estudantes da UFO e aos estudantes da UFO que ficaram parados neste momento, 4 meses, né, praticamente, um pouco mais, em suas casas, e que agora estão retornando às atividades remotas, né, que também sejam bem-vindos e bem-vindas. Quero ainda saudar os técnicos administrativos que estão trabalhando lá nas coordenações de cursos, nos vários setores, para que as aulas possam começar. E aos nossos docentes, os colegiados de curso, MDE, os professores e professoras, que para eles, Eliane, também será uma experiência nova. Será uma experiência que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Porque o professor que talvez estava acostumado, né, todos nós acostumados a dar as aulas de forma presencial, agora vamos ter que conviver com um outro ambiente. Talvez a relação professor-aluno deva se estabelecer de forma muito diferenciada. Então, quero agradecer aos professores e às professoras da universidade que aderiram ao projeto do ensino remoto, porque nós todos aqui da universidade não estamos fazendo isso para nós, estamos fazendo isso para os nossos estudantes, né? Pensando na formação dos nossos estudantes. É uma contribuição para além do nosso trabalho das aulas presenciais, é uma contribuição para a formação dos nossos estudantes. Assim nós vamos conseguir dialogar com os alunos, por muito pouco que a gente dialogue com os alunos, que seja numa aula desta forma aqui, por plataforma, mas o fato do professor dialogar com o aluno vai ser importante, que o aluno vai poder refletir sobre a vida dele, vai poder pegar sugestões com o professor sobre alguma dificuldade que ele possa ter, ele vai dialogar com o professor sobre as questões da formação da área de estudo que ele está matriculado. Então, eu imagino que, se a gente souber aproveitar, nós vamos fazer um bom trabalho neste semestre até dezembro, e achamos que no ano que vem estaremos todos juntos na universidade. Bem, Deus Eliane, quiser. fora isso, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, dizer que é uma honra poder participar do seu programa. Seu programa é de alto nível, né? Você é uma Obrigada, jornalista bastante reconhecida, e eu agradeço pela oportunidade. Para mim, sempre é muito importante estar participando nesse momento, porque nós estamos levando informação aos nossos estudantes e à comunidade, né? A comunidade que participa. A comunidade externa de Uberlândia estava muito ansiosa para que a gente pudesse oferecer alguma oportunidade aos estudantes. Então, está chegando a oportunidade, e, nesse sentido, mais uma vez, obrigado por isso, tá? Eliane, tudo de bom para você, e conte comigo, sempre que precisar, estou à disposição. O senhor também, sempre conte comigo. Quero mandar um beijo para Jaqueline Calisto, lá no comecinho ela falou que foi sua aluna. Obrigada, professor, pela entrevista, obrigada, Eliane, obrigada a você, Jaqueline, por ter participado aí com a gente. Divulga as informações, repasse essas informações Jaqueline importantes. foi minha aluna em Tuiutaba, no curso de Pedagogia. Ela fez mestrado aqui na Faculdade de Educação, mas fez com o professor, com um outro professor, o mestrado. E agora faz doutorado com o professor Carlos Henrique, também na Faculdade de Educação, mas reside agora em BH. Olha só que legal.
É isso que a universidade faz, né, professor? Esse Exato. crescimento, esse campo de ideias que a universidade oferece para todo mundo. Professor, Exatamente. muito obrigada a todos vocês que participaram e fico aqui à disposição sempre para esclarecer. Esse é o meu papel enquanto jornalista. Obrigada a todos, obrigada, professor. Obrigado e boa noite.